Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque la prima conferenza sarà su battesimo secondo gli antichi battisteri. A nossa primeira conferência, então, será sobre o batismo e os antigos batistérios. E vorrei anche fare un piccolo nesso, un link con 2 anni fa, con l'arte liturgica. Gostaria também de fazer uma ligação com a arte litúrgica de 2 anos atrás. Allora, il primo elemento che affrontiamo è la luce. O primeiro elemento que nós analisamos aqui é a luz. Secondo la visione siriaca, Segundo a visão siríaca, per esempio Giacomo di Saruk, Efrem il Siro, por exemplo, São Tiago de Saruk, Efrem de Ciro, dicono che quando l'uomo fu creato da Dio in Eden, eles dizem que quando o ser humano foi criado por Deus no Éden, era come una stella camminante, ele era como uma estrela caminhante, come una candela accesa, como uma vela acesa, come una lampada como uma lâmpada che illumina. que ilumina. Perché la luce dell'uomo Porque era la vita di Dio. Porque a luz do ser humano era a vida de Deus. Allora, la vita era la luce degli uomini. Então, a vida era a luz do ser humano. E allora, con il peccato, Com o pecado, questa luce si è spenta essa luz então se apagou. e l'uomo è diventato uno stoppino della candela spenta. E o ser humano se tornou então um estopim daquela vela apagada. Una lampada spenta, Uma vela, uma lâmpada apagada, una stella caduta. uma estrela que caiu. E tutto il tentativo dell'uomo dopo il peccato E toda a tentativa do ser humano após o pecado è di accendersi, é de acender-se, come se facesse tutto il tempo così. como se o ser humano a todo momento fizesse assim, para se acender. Vorrebbe accendersi, Ele gostaria de se acender, ma questo l'uomo non lo può fare. mas isso o ser humano não pode fazer. Perché? Por quê? Per accendersi Para poder se acender, dal di dentro, a partir de dentro, come una lampada, como se fosse uma lâmpada, bisogna che l'uomo sia in grado é necessário que o homem seja capaz di darsi la vita, de dar-se a própria vida. ma la vita secondo Dio. Mas a vida segundo Deus, a partir de Deus. Ma l'uomo può darsi solo la vita della morte. Mas o ser humano pode dar-se a si mesmo somente a vida da morte. L'uomo può produrre la vita che muore, O homem pode produzir a vida que morre, ma non può darsi la vita che supera la morte. mas não pode dar-se a vida que supera a morte. Perciò la salvezza E por isso a salvação è un'opera che viene da Dio é uma obra que vem de Deus e che accende l'uomo e que acende o ser humano come una luce como uma luz, perché gli dà la vita, porque dá a ele a vida, perché gli dà vita dentro. porque ele dá vida internamente, È come se venisse la corrente elettrica nella lampada. como se viesse a corrente elétrica até a lâmpada. Le nostre lampade si sono spente As nossas lâmpadas se apagaram e l'uomo sta cambiando lampada, e o ser humano está trocando de lâmpada, ma non c'è la corrente elettrica. mas não tem a corrente elétrica ali. Questa è tutta la cultura dell'uomo, E essa é a cultura do ser humano, in tutte le generazioni, in tutti i secoli. Em todas as gerações, em todos os séculos. Cambiare lampada, Trocar de lâmpada, ma non c'è la corrente. mas não existe ali corrente. Questo è anche il discorso di tante religioni. E esse também é o discurso de muitas religiões. È per questo che è venuto Cristo, Por essa razão veio Cristo, la luce che illumina ogni uomo. a luz que ilumina todo ser humano. E il battesimo O batismo è questo sacramento nel quale l'uomo riceve, non si dà, riceve O batismo é esse sacramento no qual o ser humano recebe, não dá, mas ele recebe la vita secondo Dio. a vida segundo Deus.
E allora i battezzati si chiamavano illuminati E então os batizados eram chamados de iluminados. e il battesimo illuminazione. E o batismo, iluminação. Adesso voi non vedete, ma fa niente. Né? Agora vocês não conseguem ver, mas não tem problema. Io leggo e lui traduce. Eu leio e ele traduz. La lettera agli ebrei, Né? A carta aos Hebreus, capitolo 6, versetto 4-5. capítulo 6, versículos de 4 a 5. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati Aqueles, portanto, que foram uma vez iluminados e hanno gustato il dono celeste, e experimentaram o dom celestial, sono diventati partecipi dello Spirito Santo tornaram-se participantes do Espírito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e provaram a boa palavra de Deus e i prodigi del mondo futuro. e os prodígios do mundo futuro. Cosa vuol dire? O que isso quer dizer? Quelli che sono stati battezzati Aqueles que foram batizados hanno gustato il dono che viene dall'alto, provaram o dom que vem do alto, hanno gustato. né? Provaram, sentiram o sabor. Il gusto O sabor, o gosto, attiva tutto l'uomo, ativa todo o ser humano. è qualcosa di concreto, É uma coisa muito concreta, è la vita. é a vida. La vita non si può conoscere se non sperimentando. Nós não podemos conhecer a vida sem experimentá-la, L'autore dice, né? O autor sagrado diz: voi che siete stati battezzati vocês que foram batizados, avete esperienza né? Vocês fizeram experiência concreta concreta di gusto de gosto del dono che avete ricevuto, do dom que vocês receberam, che è la vita celeste. que é a vida celestial. È un dono che viene dal cielo. É um dom que vem dos céus. E siete diventati partecipi E vocês se tornaram participantes, del Signore che dà la vita. participantes do Senhor que dá a vida. È lo Spirito Santo, É o Espírito Santo, il Signore della koinonia, o Senhor da coinonia, della comunione. da comunhão. È il Signore dell'amore e dell'amore di Dio. É o Senhor do amor e do amor de Deus. Voi siete partecipi, Vocês são participantes, avete parte né? Tem uma parte a questo Signore. deste Senhor. Questa è la novità. E esta é uma novidade. Perciò siete stati illuminati. E por isso vocês foram iluminados. Avete ricevuto la vita che è la luce Vocês receberam a vida que é a luz e avete potuto gustare. e puderam provar, Avete experimentar. un'esperienza Vocês têm uma experiência della parola di Dio come il bene. da palavra de Deus como bem. Non parola per ascoltare per fare, Não uma palavra que a gente escuta para fazer, ma come il bene, mas uma palavra como bem, come qualcosa di buono, como algo de bom, dolce più del miele, né? Mais doce que o mel, prezioso più dell'oro. mais precioso que o ouro. È É un'esperienza. uma experiência. E siete partecipi di una visione dei prodigi del mondo futuro. E vocês são participantes de uma visão dos prodígios do mundo futuro. Voi già non vivete più solo qui, Vocês já não vivem mais aqui. voi già partecipate alla visione del compimento. Vocês já participam da visão dos tempos finais, do cumprimento. E la storia Que a história, si capisce solo dalla fine. a gente só consegue compreender a história a partir do seu final. Voi siete illuminati Vocês são iluminados, perché già capite come finirà la storia. porque vocês já compreendem como a história vai acabar. Voi già avete la visione dell'eschaton, Vocês já têm a visão do eschaton, del do compimento. cumprimento, da plenitude. Negli Ebrei 10:32 Carta aos Hebreus, capítulo 10, 32, dice: richiamate alla memoria quei primi giorni nós lemos: fazei memória daqueles primeiros dias, dopo aver ricevuto la luce di Cristo. depois que vocês receberam a luz de Cristo. Cioè, lettera agli Ebrei vuole ricordare ai cristiani Né? Vejam só, a carta aos Hebreus quer lembrar aos cristãos di essere radicati para que eles sejam enraizados in una memoria viva, em uma memória viva, liturgica, litúrgica, permanente, permanente,
di quella luce daquela luz e di come si vedeva e de como era vista, con quella luce. de como se nós víamos com aquela luz. Come dice il Salmo, Né? Como diz o Salmo, nella sua luce na sua luz noi vediamo la luce, nós vemos a luz. ma nella luce che è la fonte della vita, dice il Salmo. Mas na luz que é a fonte da vida, diz o Salmo. E allora io vedo il mondo Então, eu vejo o mundo perché ho la luce giusta. porque eu tenho a luz justa para vê-lo. Voi sapete che se cambia la luce, Vocês sabem, né, que se muda a luz, cambiano le cose. mudam as coisas. Un grande teorico del colore, Né? Tem um grande teórico da cor, né, da teoria das cores, Johannes Itten, uno svizzero, né? Johannes Itten, suíço, ha fatto persino uno scherzo ele fez até uma brincadeira con i suoi avversari. com seus adversários. Li ha invitati a una cena Convidou todo mundo para um jantar, e quando entravano nel ristorante né? Quando eles entraram no restaurante, erano già camerieri con i piatti dell'antipasto já estavam ali os garçons, né, com os pratos das entradas. e a questi veniva un grande appetito. E aí aqueles convidados vinha de repente um apetite grande. Ma quando sono entrati nella sala, Mas quando eles entraram na sala, la luce era viola né, a luz era roxa, violeta. e hanno cominciato a servire il prosciutto Aí começaram a servir o presunto ali, e l'insalata verde né, e a salada verde, con la luce viola. né, sob a luz violeta, Diventa prosciutto come cenere, né? O presunto assume a cor das cinzas, come carne putrefatta. como de carne podre, Nessuno ha mangiato. e ninguém comeu. E lui dice buon appetito. E ele diz: "Bom apetite!" Non mangiavano. E eles não comiam. Poi cambia la luce, E aí depois a luz mudou, accende luce verde né? Acendeu a luz verde e il prosciutto diventa una cosa che è meglio non dire, e o presunto se torna alguma coisa que é melhor nem dizer, perché non è igienica. porque não é higiênica. E l'insalata diventa effervescente. E a salada parece efervescente, E allora, fluorescente. buon appetito. Bom apetite! Non mangiavano. E eles não comiam. Accende luce rossa Então acendeu a luz vermelha. e l'insalata verde E a salada verde diventa come quella cosa poco igienica. também se torna como aquela coisa não muito higiênica. E il prosciutto E o presunto come la carne appena tagliata. fica parecendo a carne que acabou de ser cortada. Nessuno ha mangiato. E ninguém comia. Allora lui dice, Então ele diz, ho ragione io, né? Eu tenho razão. tutto dipende dalla luce. Tudo depende da luz. Ci sono persone Existem pessoas, che combattono tutta la vita con i genitori, né, que lutam a vida toda contra os pais, ancora a 60 anni, né, até 60 anos, con la storia, né, lutam contra a história, Com a política. com a política, con se stessi. consigo mesmos, Non si accettano certe cose, né? Eles não se aceitam em algumas coisas, si buttano via chili di prosciutto né? Jogam fora quilos de presunto perché non abbiamo luce giusta. porque não tem a luz justa. Correto? Tutta l'arte è nel vedere con la luce giusta. Toda a arte está no ver com a luz justa. E l'autore della lettera agli ebrei dice: E o autor da carta aos Hebreus diz, ricordate come si vedeva quei primi giorni. né, recordai-vos como vós, né, viais naqueles primeiros dias. Nella tradizione siriaca Na tradição síria, è ancora più forte, perché questa frase dei Ebrei 6,4 essa questão é ainda mais forte. Por quê? Nesse versículo de Hebreus 6, 4, e viene in due traduzioni. encontram-se duas traduções. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati, Aqueles que a seu tempo foram iluminados, la Peshitta dice né? A Peshitta diz, coloro che una volta sono discesi nel battesimo, aqueles que a seu tempo desceram no batismo. perché il battesimo è illuminazione. Exatamente, porque o batismo é iluminação. Ma questo per Siriaci è chiaro.
Mas para os siríacos isso era claro. perché per loro, quando Cristo si è messo in Giordano, Porque para eles, quando Cristo entrou no Jordão, tutto il Giordano era la luce, todo o Jordão era a luz, era il fuoco. era o fogo. E Cirillo di Gerusalemme dice: E São Cirilo de Jerusalém dizia: Cristo ha trasmesso i colori della divinità al fiume. Cristo transmitiu as cores da divindade ao rio. Allora, chiunque si mette dentro E então, quem quer que seja que se coloque riceve la nele, luce recebe a luz e vede i colori e vê a cor della divinità. da divindade. E Giustino São Justino dice: e questo lavacro, dizia, né? É este lavacro, tutto tolutron, proprio lavacro, lavarsi, né? Próprio esse ato de lavar-se è chiamato illuminazione, é chamado de iluminação. fotismos, Fotismos, no grego. illuminazione. Iluminação, Viene la luce, né? Vem a luz. poiché coloro che comprendono queste cose sono illuminati. Já que aqueles que compreendem estas coisas Fotizomenon. são iluminados. Fotizomenon, em grego. Illuminati nella mente. Né? São iluminados na mente. E chi deve essere lavato E quem deve ser lavado viene illuminato é iluminado nel nome di Gesù Cristo. no nome de Jesus Cristo. Nel prologo di Giovanni No prólogo do Evangelho de João viene proprio precisato é precisada, che nel versetto 4 é precisado o fato que no versículo 4 che la vita era la luce degli uomini que a vida era a luz dos homens. e nel versetto 9 dice la luce che illumina ogni uomo E o versículo 9 diz que a luz que ilumina todo homem veniva nel mondo. veio ao mundo. Nell'Apocalisse 21-23 Em Apocalipse, capítulos 21 a 23, viene ripresa la stessa parola. é retomada essa mesma palavra. Quando dice che nella Gerusalemme celeste non ci sarà più sole, Ali quando se diz que na Jerusalém celeste não haverá mais sol, perché la lampada porque a lâmpada sarà l'agnello, será o cordeiro, sarà la gloria di Dio. será a glória de Deus. Allora viene detto che illuminerà dal di dentro, non semplicemente illuminerà, Então, ali se diz que iluminará a partir de dentro. Não somente que iluminará, mas a partir de dentro. perché la vita di tutti sarà Cristo. Porque a vida de todos será Cristo. Lui sarà tutto in tutti. Ele será tudo em todos. Allora si è illuminati da dentro. E então, né, se é iluminados de dentro. Vedete, questo è un esempio stupido, Esse aqui é um exemplo estúpido, ma molto concreto. né, mas muito concreto. Io con questo esempio insegno ai nostri artisti. Eu, com este exemplo, ensino aos nossos artistas. Mi ricordo quando ho fatto la prima lezione sulla luce, E eu lembro quando dei a primeira aula sobre a luz, alle 5 di pomeriggio. às 5 da tarde. Ho detto agli artisti, ci troviamo per una lezione sulla luce. Né? Eu disse para os artistas, vamos nos encontrar para uma aula sobre a luz. E alle 5 meno 10 Né? E 10 para 5, dico a una bravissima artista, scultrice, pittrice, tutto. eu disse para uma artista muito boa, que ela é escultora, pintora, faz tudo. Dico, dobbiamo fare una scultura Falei para ela, nós temos que fazer uma escultura, per le 5. né? Para 5 da tarde. Dice, ma mancano 10 minuti. Ela disse para mim, mas faltam 10 minutos. Sufficiente. Dá, é o suficiente. Prendi 2 sacchetti, Né? Prende 2 saquinhos, anzi, uno solo, melhor, um só, di carta. né? Um saquinho de papel, Prendiamo una luce né? Tomamos a luz e abbiamo fatto questa scultura. e a gente fez essa escultura. Ma è molto concreta. E é muito concreta. Questo è l'uomo dopo il peccato. Esse é o ser humano depois do pecado. Viene illuminato solo dall'esterno. Ele é iluminado somente de fora. E così noi dopo il peccato abbiamo questa mentalità. E assim, após o pecado, nós temos esta mentalidade. Questa è la mentalità del peccato. Esta é a mentalidade do pecado.
la luce che viene dall'esterno, A luz que vem do exterior, la luce fisica, a luz física, oppure la luce ideale. ou a luz ideal, Però voi mi saprete subito rispondere. né? Mas vocês vão saber responder de imediato. Che cosa fa vedere una luce che viene dall'esterno? O que uma luz que vem de fora mostra? Un oggetto, Objeto, questo sacchetto. né? Esse saquinho. E che cosa fa vedere nel sacchetto? E o que a luz mostra no saquinho? Ogni piega, Né? Todas as dobras. ogni dettaglio, dettaglio. Cada detalhe, Tutte le pieghe, né? Todas as dobras. ma comunque riesce a far vedere solo da un lato, Mas, mesmo assim, mostra essas dobras somente de um lado. non riesce a far vedere insieme. Não consegue mostrar o todo. E io posso correggere, Né? Eu posso corrigir, perché se io mi illumino con una idea, né? Porque se eu me ilumino com uma ideia, e questa idea è che l'uomo perfetto è l'uomo tranquillo, e essa ideia é que o ser humano perfeito é o ser humano tranquilo, allora io cercherò di essere tranquillo. então eu vou procurar ser tranquilo. Almeno da un lato Pelo menos de um lado, sarò tranquillo. eu sou tranquilo. Da dietro De trás, tanti problemi. tantos problemas. Poi se l'uomo perfetto ha 60 centimetri delle spalle, Né? Depois, se a ideia de homem perfeito tem 60 centímetros de ombros, allora io faccio fiscultura, então eu faço, né, academia, in modo che arrivo a 60 centimetri. né, até eu chegar aos 60 centímetros de ombro. Questo è il problema della luce esterna. E esse é o problema da luz externa. Ma se l'uomo perfetto Mas se o ser humano perfeito è per esempio l'uomo buono, é, por exemplo, o ser humano bom, cosa farà vedere questa luce dall'esterno? o que essa luz externa consegue mostrar? Quando io sono diventato buono, Quando eu me torno bom, cosa questo farà o vedere? que essa luz mostra? Me stesso, Mostra a mim mesmo come buono, como bom, ma me, mas mostra a mim io, mesmo, io sono buono, eu sou bom, io digiuno, eu faço jejum, io ho dato a te i soldi, eu te dei o dinheiro, io, eu, perché la luce esterna porque a luz externa illumina sempre l'oggetto ilumina sempre o objeto e quello manifesta se stesso, e o objeto manifesta a si mesmo. sempre, Sempre. è vero o no? É verdade ou não é? Questo oggetto farà vedere sempre se stesso, Esse objeto vai mostrar sempre si mesmo. cambierà la forma, Pode mudar a forma, sarà più bello, meno bello, será mais belo, menos belo, più perfetto, meno perfetto, mais perfeito, menos ma perfeito, sempre manifesterà se stesso. mas sempre vai manifestar a si mesmo. E questo è un problema grosso. E este é um grande problema. L'io, O eu. il peccato è sigillato l'uomo in una dinamica tra l'io e la propria natura umana. O pecado marcou o ser humano nessa dinâmica entre o eu e a própria natureza humana. E allora se io devo diventare come Cristo, Então, se agora nós devemos nos tornar como Cristo, io imiterò Cristo. eu vou imitar Cristo. E quando gli divento simile, E quando eu me torno semelhante a Cristo, cosa manifesterò? o que eu vou manifestar então? Se stesso che è diventato simile a Cristo. Vou manifestar a mim mesmo que me tornei semelhante a Cristo. E io sono cosciente di questo. E eu sou consciente disso. E sono cosciente che tu non sei simile a Cristo. E sou consciente que você não é semelhante a Cristo. Voi già intuite sotto le mie parole Você já consegue intuir, né, debaixo das minhas palavras, tutta una storia della spiritualità, né, toda uma história da espiritualidade, tutto un cristianesimo muscoloso né, todo um cristianismo musculoso, che è sempre di fronte a qualche ideale um cristianismo que é sempre diante de um ideal e che sempre bisogna arrivare a qualche virtù, e é sempre necessário chegar até uma virtude, ma che fondamentalmente tutto questo serve a corazzare mas fundamentalmente tudo isso serve a colocar uma couraça ao redor, l'io. né, a colocar uma couraça ao redor do io. È tutto io. uno sforzo del io É tudo um esforço do eu. e questo sforzo deve essere pagato.
E esse esforço, então, ele precisa ser pago. È sempre qualcosa di esterno. Né? É sempre algo do exterior. Sempre Cristo è lì Cristo está lá e io qui. e eu aqui. Perciò io mi metto in ginocchio, E é por isso que eu me ajoelho, mi prostro, me prostro, però sempre davanti. mas sempre diante. È sempre esterno. É sempre algo La exterior. luce viene dall'esterno. A luz ainda vem do exterior. Vedete, questa è la mentalità dell'uomo creaturale. Vocês percebem? Esta é a mentalidade do homem criatura. È l'uomo creato da Dio Né? E o ser humano criado por Deus, è un'esperienza che non ce l'ha quasi nessuno. né? É uma experiência que ainda não fez quase nenhum de nós. Voi avete un'esperienza che siete creati da Dio? Vocês já fizeram essa experiência de que vocês foram criados por Deus? Vocês já experimentaram isso? Non è facile. Não é fácil. Tanto è vero che festeggiamo un compleanno. Isso é tão verdade que a gente comemora o nosso aniversário, Come pagani, né? Como se fôssemos pagãos, perché mi ricordo che una donna mi ha partorito, né? Porque eu me lembro ali que uma mulher deu-me à luz. ma a esperienza di essere creato da Dio. Mas celebrar a experiência de ser criado por Deus, Proprio mi piacerebbe incontrare le persone. eu gostaria muito de encontrar pessoas que celebrassem assim. Non credo che sono molte. E eu não acho que são muitas. È un principio astratto É um princípio abstrato e perciò per il razionalismo e por isso, para o racionalismo, molto attraente. é muito atraente. Ma noi non abbiamo esperienza di essere creati da Dio come esseri perfetti. Mas nós não temos a experiência de ter sido criados por Deus como seres perfeitos. Già quando cresce il primo dente, Né? Quando cresce o nosso primeiro dente, un bambino urla 3 giorni né? Uma criança grita 3 dias per un dente. por causa de um dente. Questa è la perfezione della creazione. É essa perfeição da criação, Un po' strana. né? Parece um pouco estranho. Poi la mamma ti dà il primo schiaffo. E aí logo a mãe te dá, né, o primeiro tapinha. Da dove è venuto questo schiaffo? E de onde veio esse tapa? La perfezione? Da perfeição? No. No. Noi abbiamo esperienza dell'uomo dopo il peccato. Né? Nós temos experiência do ser humano após o pecado. Noi abbiamo esperienza di un uomo individuocentrico. Né? Temos experiência do ser humano individuocêntrico. Chi ha esperienza della facilità del colloquio con Dio? Né? Quem de nós experimentou a facilidade do diálogo com Deus? Come Adamo che passeggiava in giardino con lui. Como Adão, que passeava no jardim com ele. Chi ha l'esperienza della vita come comunione? Quem experimentou já a vida como comunhão? Chi ha esperienza della vita come dono di sé, Quem experimentou a vida como dom, doação de si, come piena felicità? como felicidade plena? Non illudiamoci. Não nos iludamos. Basta con questo cristianesimo astratto. Chega desse cristianismo abstrato. Si ha esperienza della fragilità, A nossa experiência é da fragilidade, della tempesta, da tempestade, del fulmine, né? Do raio, di inondazione dell'acqua, da inundação da água, del tumore, do tumor, delle ulcere, das úlceras, dei capelli che cascano, dos nossos cabelos que caem, degli mariti che tradiscono, dos maridos que traem, delle mogli che se ne vanno, das mulheres que vão embora, dei bambini che nascono malati. das crianças que nascem doentes. Questa è l'esperienza dell'uomo. É esta a experiência do ser humano. E allora noi possiamo avere l'esperienza della redenzione. Então, nós podemos experimentar a redenção. Io posso avere esperienza Eu posso experimentar che stavo morto o fato de que eu estava morto e qualcuno ha aperto la barra e alguém abriu o caixão. e io ho visto un volto E eu então vi um rosto. e non lo scorderò più. Um rosto do qual não me esquecerei. Vedete lo stesso sacchetto Vejam só, o mesmo saquinho illuminato da dentro. é iluminado então a partir de dentro. Guardate che differenza. E olhem a diferença. Questo è l'uomo redento.
Este é o ser humano redimido. Ricordatevi di quei primi giorni, Lembrai-vos daqueles primeiros dias, quando eravate illuminati, quando vocês eram iluminados, quando avete ricevuto la luce di Cristo. quando vocês receberam a luz de Cristo. Ora, che cosa manifesta questo sacchetto? Então, o que manifesta esse saquinho? Se stesso o la luce? Ele manifesta a si mesmo ou a luz? Manifesta la luce Ele manifesta a luz e se stesso. e si mesmo. Quando si manifesterà Cristo, Quando Cristo se manifestar, nostra vita, Cristo nossa vida, ci manifesteremo anche noi. nós também nos manifestaremos. Colossesi 3, 3, 4. Né? Carta aos Colossenses, capítulo 3 e 4. E vedete una lampada Percebam, uma lâmpada accesa, acesa, io non vedo il vetro, eu não vejo o vidro, vedo la luce, eu vejo a luz, non vedo vetro. não vejo o vidro. Però il colore della luce Porém, a cor da luz dipende dal vetro. depende do vidro. Se il vetro è rosso, Se o vidro é vermelho, la luce è rossa. a luz é vermelha. Allora vedete l'uomo Percebam então, o ser humano, illuminato da dentro, iluminado de dentro, quando ha ricevuto di nuovo la vita quando, secondo Dio, quando recebeu novamente a vida segundo Deus, quando la mia vita quando a minha vida è Cristo, é Cristo, anzi è lo Spirito Santo in persona ou melhor, é o Espírito Santo em pessoa, al quale io partecipo. do qual eu participo. Quando dentro di me si è riaccesa questa luce, Quando dentro de mim se reacendeu esta luz, la mia umanità diventa il colore della luce. a minha humanidade se torna a cor da luz. E il colore è la testimonianza, è il testimone della luce. E a cor é o testemunho da luz. Quando io vedo i colori, c'è la luce. Quando eu vejo as cores, ali está a luz. E allora l'umanità, la nostra umanità, Então, a humanidade, a nossa humanidade, ha una sola vocazione, né, tem uma só vocação, ha un solo senso di esistere: tem um único sentido de existir: manifestare la vita di Dio, manifestar a vida de Deus, la manifestazione della vita come figliolanza, a manifestação da vida como filiação, l'umanità come luogo dove si manifesta figlio di Dio, a humanidade como lugar onde se manifesta o Filho de Deus, dove si manifesta l'amore del Padre. onde se manifesta o amor do Pai. L'incarnazione di Cristo A encarnação de Cristo e la manifestazione dello Spirito Santo é a manifestação do Espírito Santo. fanno sì che l'umanità è il luogo della manifestazione della vita secondo Dio. E faz então que a encarnação do Filho de Deus faz com que a humanidade seja o lugar da manifestação do Filho de Deus. Il senso della Chiesa E o sentido da igreja, come l'umanità di Cristo como humanidade de Cristo, è manifestare Cristo nella storia, é manifestar Cristo na história, cioè manifestare l'amore del Padre, ou seja, manifestar o amor do Pai, l'amore del Padre per il Figlio, manifestar o amor do Pai pelo Filho, l'umanità come l'amato, a humanidade como amado, l'amato del Padre, o amado do Pai, mio figlio, meu Filho, l'amato. o amado. E allora il senso dell'esistenza dell'uomo O sentido, então, da existência do ser humano è manifestare la luce, é manifestar a luz, essere portatori della luce, é ser portador da luz, manifestare Cristo. manifestar Cristo. Quando l'umanità viene vissuta secondo Dio, Quando a nossa humanidade é vivenciada segundo Deus, è vissuta come dono di sé,
ela é vivida como doação de senza si, risparmio, sem reserva, come martirio, como um martírio, come un dono totale, como dom total. e diventa veramente martire, cioè testimone Então, ela se torna verdadeiramente mártir, ou seja, testemunho, della vita che è l'amore. testemunho da vida que é amor. Allora vedete che differenza? Percebam então que diferença, Questo sacchetto, né? Esse saquinho, illuminato da dentro, uma vez iluminado a partir de dentro, fa vedere se stesso, mostra a si mesmo, ma manifesta Cristo, mas manifesta Cristo, manifesta la luce, manifesta a luz, comunica la luce, comunica a luz. diventa attraente perché è fonte della luce Ele se torna atraente porque é fonte da luz. e il suo colore è la testimonianza di questa luce. E a sua cor é que é testemunha dessa luz. Allora questi due stupidi esempi, Vejam, esses dois exemplos estúpidos, una lampada dentro, né? Uma lâmpada colocada dentro una lampada fuori, e uma lâmpada fora, do lado de fora, Con tutto rispetto, né? Com todo respeito, però rendono visibilmente un cristianesimo autentico mostram, né? Tornam visível um cristianismo autêntico e un cristianesimo frainteso, e um cristianismo mal entendido, di dubbio valore, né? De duplo valor, dove tutto rimane esterno. né? Ali onde tudo permanece fora, e io devo exterior. raggiungere, E eu tenho então que alcançar Conquistar. algo, conquistar algo. qui invece ricevere, Aqui não tenho que conquistar, tenho que receber, accogliere, acolher. e io mi manifesto come Cristo, E eu então me manifesto como Cristo. non più io, Não mais eu, ma Cristo in me. mas Cristo em mim. Eccoci, Então, aqui estamos. E subito capirete che qualcosa è andato male. E aqui vocês já vão entender logo que alguma coisa deu errado. Siamo nel barocco, Estamos no Barroco, Caravaggio. Caravaggio. Tutti i cattolici amano Caravaggio. Todos os católicos amam Caravaggio. Vabbè, Quer mostrar ainda mais uma imagem, mas não estava encontrando. va bene, va bene. Allora, vedete dov'è il problema? Vocês veem qual é o problema aqui? Se questa è la natività, Se este é o nascimento de Cristo, a natividade, Cristo è la fonte della luce, Cristo é a fonte da luz, il bambino è la lampada che illumina, né? A criança é a lâmpada que ilumina. ma c'è un problema dogmatico, Mas aqui tem um problema dogmático, non artistico, não artístico, dogmatico. dogmático. L'arte può essere così, A arte pode ser assim, solo che non è cristiana. mas não é arte cristã. Rappresenta la nascita di Cristo, Representa o nascimento de Cristo, come una scenografia, como uma cenografia. ma manca la fede, Mas ali falta a fé. cioè manca il contenuto della fede, Ou seja, ali falta o conteúdo da fé. manca il dogma. Falta do dogma. Che cos'è il dogma? E o que é o dogma? Sono dei pilastri Né? São colunas, pilastras, su quale si poggia il pensiero che difende la vita secondo Dio. são colunas sobre as quais se apoia o pensamento que defende a vida segundo Deus. Se noi non rispettiamo questo, Se nós não respeitamos essas colunas, prima o poi creeremo delle cose che saranno contro la vita di Dio in noi. mais cedo ou mais tarde nós vamos criar coisas que são contrárias à vida de Deus em nós. E voi, svegli come siete brasiliani, tutti vivaci, Né? E vocês, acordados como são, todos brasileiros muito vivazes, avete già capito dove è il problema. vocês já compreenderam aqui onde está o problema. Ogni uomo Todo ser humano dovrebbe essere illuminato da dentro. deveria ser iluminado a partir de dentro. Invece qui è una lampada che illumina. E aqui, ao contrário, está uma lâmpada que ilumina externamente. Non è questo il dogma dell'incarnazione. E o dogma da encarnação não é isto. Cristo ha assunto tutta l'umanità O dogma da encarnação diz: Cristo assumiu toda a humanidade ed è venuto affinché noi avessimo la vita. e veio para que nós tivéssemos vida.
Ed è proprio come dice la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, E é justamente como diz a carta aos Coríntios, no capítulo affinché 4, nella nostra carne mortale para que na nossa carne mortal si manifesti la vita. se manifeste a vida. Vedete, siccome con il Rinascimento, Veja, né? Assim, como no Renascimento, ossia con la scolastica prima, ou seja, né, já antes com a escolástica, abbiamo recuperato un pensiero greco né, nós resgatamos um estilo de pensamento grego che fonda tutto sull'uomo creaturale. que fundava tudo sobre o ser humano enquanto criatura. Allora è molto chiaro che il fascino del classico sarà irresistibile. Então, fica claro por que o fascínio ali do período clássico era irresistível. Noi ci siamo innamorati Né? Nós nos apaixonamos da quell'arte, por aquela arte clássica. ma questo ci ha fatto vedere qualche altro buco. Né? Mas isso nos mostrou, então, uma outra lacuna. Ed è interessante che il barocco, che è il primo figlio del Rinascimento, É interessante notar que o Barroco, então, enquanto primeiro filho do Renascimento, che vuole contestare il padre, né, querendo contestar o pai, ma il padre è troppo forte. né, mas o pai aqui é muito Il forte. Rinascimento è una rivoluzione artistica assoluta. O Renascimento é uma revolução artística absoluta. Fino ad oggi non siamo riusciti a cambiare il baricentro. Né? Até hoje nós não conseguimos ainda mudar esse baricentro. E allora è rimasto il fondamento, Então ali permaneceu o fundamento, cioè la fonte della luce non è cristiana. ou seja, a fonte da luz não é cristã. Non è la vita di Dio che è la luce. Não é a vida de Deus que é a luz. Non abbiamo più esperienza di come illuminare dal di dentro. Nós não sabemos mais como iluminar a partir de dentro. Il romanico, Né? O românico, che è stata un'arte illuminata dal dentro, que era um estilo artístico iluminado a partir de dentro, Rinascimento e Barocco disprezzano né? O Renascimento e o Barroco desprezam e scelgono questa via. e eles escolhem então este caminho. Ma guardate che è curioso, Né? Mas notem como é curioso, allo stesso tempo, per quanto riguarda il battesimo, ao mesmo tempo, né? Por aquilo que se trata do batismo, si mette accento sul cancellare il peccato originale, né? Se acentua artisticamente o cancelamento do pecado original, che è vero, que é verdade, giusto, justo, ma non si accentua il fatto della figliolanza divina, mas não se acentua o fato da filiação divina, del battesimo come immersione nello Spirito Santo. do batismo como imersão no Espírito Santo. Tanto è vero che una semplice domanda, Isso é tão verdade que, né, uma pergunta simples, un'esperienza cristiana normale né, numa experiência cristã normal, è veramente fondata sul fatto che io sono figlio di Dio. uma experiência cristã normal é verdadeiramente fundada sobre o fato de que eu sou filho de Deus E che partecipo allo Spirito Santo. e que participo do Espírito Santo. Non è possibile perché? Perché proprio in questi secoli Né? Não é possível pensar assim, porque justamente nestes séculos, c'è il vuoto dello Spirito Santo. né, havia o vazio do Espírito Santo. C'è una tesi di dottorato alla Gregoriana, Né? Existe uma tese de doutorado na Universidade Gregoriana, pubblicata dalla foi Gregoriana, publicada pela una Gregoriana, tesi molto valida, né? Uma tese muito válida che fa vedere que mostra, il vuoto, il manco né, o vazio, a falta, dello Spirito Santo in 4 secoli della nostra teologia. a ausência do Espírito Santo em 4 séculos da nossa teologia. E per questo è facile fare l'arte così, E por isso é muito fácil produzir arte assim, perché qui lo Spirito Santo non c'è. porque ali o Espírito Santo não está, Qui è tutto dall'esterno. ali vem tudo de fora. Perciò vedete, Por isso, vejam, anche la risurrezione, até mesmo a ressurreição, Tiziano, Tiziano, questo Cristo che esce dalla tomba, né, Cristo que sai da tumba, perché? por quê? Perché manca la teologia battesimale. Né, porque falta ali a teologia batismal.
non c'è il passaggio, Não está presente a passagem. non c'è il passaggio. Né? Não existe a passagem. Mi è stato cancellato il peccato, Né? O meu pecado foi cancelado, ma l'ingresso nel regno di Dio, mas na entrada no reino de Deus, ingresso nella partecipazione alla vita né? trinitaria, Na entrada a participação da vida trinitária, l'ingresso nella figliolanza né? A entrada nesta filiação, non è sottolineata a sufficienza. né? Não é sublinhado suficientemente. Allora far vedere uno che dona se stesso, Então, mostrar alguém que doa a si mesmo, che il padre lo raccoglie, né? E que o Padre o recolhe, o aceita, lo risuscita né? E o ressuscita e lo fa entrare nel regno, e o faz entrar então no reino, questo manca. isso falta. Perciò Cristo risorto cosa fa? É por isso que Cristo ressuscitado, Esce ali, dalla o tomba. que ele faz? Ele sai da tumba, Questo non è vero. né? Mas isso não é verdade. Come non è vero questo, Como isso aqui não é verdade, non è vero questo. isso aqui também não é verdade. Perché la roccia è stata rotolata via, Por quê? Porque a rocha é estada removida, non perché Cristo scappasse, não para que Cristo escapasse, ma che noi vedessimo che la tomba è vuota. mas para que nós víssemos que a tumba estava vazia, Lui è andato avanti. né? Cristo continuou, prosseguiu. Siamo 1300 nel XIV secolo, a cavallo tra XIV secolo e XV, Aqui estamos entre o século 14 e 15 e ancora il risorto si dipinge così, e ainda o ressuscitado era pintado deste modo. che va nell'impero dei morti O ressuscitado que vai até o império dos mortos, a chiamare tutti i morti, para chamar todos os mortos, a dare la vita a tutta l'umanità a dar a vida a toda a humanidade, per riportarla al Padre. para levá-la de volta ao Pai. È la discesa agli inferi Né? É a descida aos infernos che compie l'incarnazione. que cumpre a encarnação. Quando lui trova la tomba di Adamo e Eva, Né? É quando Cristo encontra a tumba de Adão e Eva, li dà per il polso, li tocca il polso, gli dà la vita di né? Dio Dá a vida de Deus a eles, tocando-lhes os pulsos e li riporta. e leva-os de volta. Quello che abbiamo fatto qui nella cattedrale. Aquilo que nós fizemos ali na catedral, E questa era l'immagine del risorto. né? Aquela ali, ela era a imagem do ressuscitado, Perché il passaggio, porque a passagem, vedete, quando io entro nella piscina battesimale, vejam, quando eu entro na piscina batismal, io non esco per la stessa scalina, eu não saio dali pela mesma escada, ma per l'altra parte. mas da outra parte, Io entro dall'Occidente, né? Eu entro do ocidente, dalla parte della morte, da parte da morte, ma esco mas saio, all'est, né? Saio no sentido Alla parte da luz. leste, da parte da luz. Quando Cristo è entrato nel mondo, Quando Cristo entrou no mundo, dice Sant'Efrem il Siro, né? Santo Efrem, o Sírio diz, non è entrato nel mondo per la porta attraverso la quale è entrato nella Vergine, né? Santo Efrem, o Sírio diz, quando Cristo entrou no mundo, ele não entrou pela porta, né? Dalla porta? per la quale è entrato nella Ele Vergine. não entrou pela porta através da qual ele entrou na Virgem. Lui è stato generato, partorito come ogni bambino, Né? Cristo foi gerado, né? Foi dado à luz como qualquer uma criança, ma non è stato concepito da un seme maschile. mas ele não foi concebido por um sêmen masculino. Dunque non è entrato dalla stessa porta. Né? Por isso diz, Cristo não entrou pela mesma porta. E lo stesso è entrato nella tomba, Né? E a mesma coisa, ele entrou no túmulo, ma non è uscito per la stessa porta. mas ele não saiu da mesma porta. È andato avanti. Ele continuou, ele prosseguiu. È il passaggio. É a passagem. Sono 3 passaggi. São 3 passagens. La nascita di Cristo, O nascimento de Cristo, la morte e la risurrezione di Cristo a morte e a ressurreição de Cristo e la nascita dell'uomo nuovo, e o nascimento do ser humano novo. il battesimo del cristiano. O batismo do cristão. Esce dall'altra porta. Né? Sair pela outra porta. Noi non abbiamo più questo, Nós perdemos isso.
Perciò ancora adesso per Pasqua né? É por isso que ainda, quando chega a Páscoa, riceverete tutte queste immagini, vocês vão receber todas essas imagens do Cristo ressuscitado. tutte false dogmaticamente. Todas falsas dogmaticamente. E nessuno apre gli occhi. E ninguém enxerga isso. E non parliamo dei danni spirituali e morali, E nem vamos falar sobre os danos espirituais e morais. perché mi fa vedere una pura utopia, Porque essas imagens mostram uma pura utopia. che io che dono me stesso, Né? A utopia é que eu, que dou a mim mesmo, io mi sono consumato né? Eu me consumi per amore, por amor, e quando mi vedrò volare con 110 kg per aria, e quando eu então eu vou ver a mim mesmo voando com todos esses quilos pelo ar, 100 quilos pelo ar, mai ho visto nessuno, né? Eu nunca vi ninguém, e neanche io. né? E nem. E perché mi sono sacrificato? E por que então eu me sacrifiquei? Se a minha ressurreição não é assim? Perché ero un illuso, Porque eu era um iludido, un idealista, um idealista. ma morirò come quello che fa tutte le cattiverie del mondo. Né? Mas eu vou morrer como aquele que comete todas as maldades do mundo. No, manca proprio il passaggio. Falta ali exatamente a passagem. Ma il barocco Mas, né, o barroco ha fatto il fez a passagem. Per esempio, vedi a Mantova, Né? Olhem, por exemplo, aqui em Mantova, dove c'è il vescovo Busca. né, onde ali trabalha o bispo Busca. E ho preparato questo proprio per stuzzicarlo, Né? Eu preparei isso aqui exatamente para mexer com ele. ma non è venuto. Né? Mas ele não pôde vir. Cosa ha fatto il barocco? Né? O que o barroco fez? Un passaggio di prospettiva, Né? O barroco propôs uma passagem de prospectiva, una proiezione, uma projeção, una illusione. uma ilusão. E ho aperto il soffitto Né? Abriram o teto e ho fatto passare il cielo. e então faço passar para o céu. Purtroppo le nuvole sono le stesse che sulla terra, Né? Infelizmente, as nuvens ali são as mesmas que temos sobre a terra. ma ci sono altre cose curiose. Mas existem também outras coisas curiosas. Vedete, Olhem, vocês conseguem ver? con tutti questi piccoli bambini interessanti, Olha todas essas crianças aqui interessantes. un po' strano, Né? Um pouco estranho isso. ma guardiamo peggio, a Parma, Né? Em Parma, vedete come si immagina questo passaggio. vocês vejam como se imagina esta passagem. Aspetta che vorrei far vedere uno. Che è proprio drammatico, Né? Quero mostrar para vocês um aqui que é dramático. perché prima abbiamo visto i bambini, Né? Antes ali vocês viram que eram as crianças ali. ma qui ci sono uomini di 40 anni, Mas aqui tem homens de 40 anos, nudi, nus, visti da sotto. vistos de baixo. Esattamente. Né? È quasi drammatico il barocco. O barroco é quase dramático. Questa cupola di San Ignazio, Né? Essa aqui é a cúpula de Santo Inácio, che non c'è, né? Que não existe. perché non c'erano soldi per farla. Né? A cúpula que não foi terminada porque não havia dinheiro para terminar. L'abbiamo dipinta Né? Nós pintamos então essa cúpula. ed è perfetta. E ela é perfeita. Manca solo un dettaglio, Falta só um detalhe: la cupola. a cúpula. Il resto è perfetto. Por isso que o resto é perfeito. La gloria di San Ignazio. A glória de Santo Inácio. Sempre si ripete Michelangelo, Né? Sempre se repete Michelangelo, che nella Capella Sistina fa questa sovrastruttura architettonica. né? Que na Capela Sistina faz essa sobreestrutura arquitetônica. Vedete anche qui queste colonne che si prolungano, Né? Vejam também ali essas colunas que se prolongam. e poi si apre il cielo. E então se abre os céus. Sì, si può, però Né? Até se pode, mas vedete come funzionava il barocco. olhem como funcionava o barroco. L'Amazzonia è tutto un po' diverso.
è troppo umido. É muita umidade, as coisas não funcionam. Ecco. Allora, il barocco funzionava così. O barroco funcionava assim. C'è la chiesa Aqui, né, tem a igreja, e poi sopra, e em cima, sul soffitto, si dipinge le colonne né, então no teto se pintam as colunas, che si prolungano né, colunas que se prolongam, e poi si apre il cielo e depois se abrem os céus. e qui c'è Dio. E lá está Deus. E allora viene una mamma, Então chega uma mãe porta una bambina que leva ali uma menina e gli dice e diz para ela: perché sotto si vede come se Dio è qui. porque ali embaixo se vê como se Deus fosse ali, Allora, come se questo rosso sarebbe qui. né? Aquele vermelho lá seria ali. Dice, vedi bambina mia, se vivrai bene, Então a mãe diz para a filha: olha, minha filha, se você viver bem, se pregherai, se você se rezar, sarai buona, se você for boa, arriverai in cielo. você vai chegar nos céus. Dice, mamma, perché non facciamo oggi? E a mãe diz para ela: mas por que a gente não vai hoje? Va a chiamare il papà, Né? Então vai chamar o pai, mettono una scala, coloca ali uma la escada, bambina sale a criança sobe, e a un certo momento dice, mamma, e então no momento ela diz: mãe, molto duro questo cielo. é muito duro esse céu. Questi angeli sono terribilmente pesanti. Esses anjos são pesados demais. Come mai? Mas por quê? Non ci sono. Né? Não c'è? Non ci sono. Ah, não, porque não existem. È il soffitto. É o teto, não estão ali, é o teto. Ah sì? Ah, é? Non ci sono. Não estão ali? Oh, Oh, e l'uomo moderno e o ser humano moderno, ha detto questa metafisica o que ele disse? Isso aqui é metafísica, è una presupposizione, é uma pressuposição, è una é illusione. uma ilusão. Siccome queste colonne non ci sono, Né? Assim como essas colunas, já que essas colunas não Não. existem, è una finzione. né? É um fingimento, Tanto è vero che non esiste anche questo. não existe nem Deus. Se as colunas são fingimento, também é um fingimento de Deus. Perché quello si appoggia su questo. Porque aquele era apoiado sobre estas. Ed è finita un'epoca E assim terminou uma época, che reggeva 4 secoli. né? Uma época que durou 4 séculos. Allora è interessante perché ci sono interi continenti, Interessante ver que existem continentes inteiros, tra questi anche Americhe, entre os quais também as Américas, che erano evangelizzate né? Continentes que foram evangelizados nel tempo di barocco. no período barroco. Allora io penso che il destino sarà ancora più veloce quello che è successo in Europa. Né? Então, eu penso que o destino desses continentes vai ser até mais rápido do que aquele que aconteceu na Europa. Perché non regge. Por quê? Porque não se sustenta. È un cristianesimo dall'esterno. É um cristianismo do exterior. Lo vedremo alla messa stasera, Né? Nós vamos ver isso hoje à noite na missa, a una breve omelia. né? Durante uma breve homilia. Non regge, Né? Não se perché sustenta. noi siamo di fronte a Cristo, Por quê? Porque nós estamos diante de Cristo. stiamo imitando Cristo. Estamos imitando Cristo. È interessante che nello stesso tempo, quando Tommaso di Kempas Né? scrive Imitazione di Cristo, Ao mesmo tempo que Tommaso de Kempis escreve a imitação de Cristo, pochi decenni prima, né? Algumas décadas antes, come si chiama? Cabasilas, La vita in Cristo, scrive La vita in Cristo. né? Cambacillas, Sì. né? Escreve a vida em Cristo. Vedete che differenza? Né? Vejam que diferença. Imitatio Imitatio, imitação, o la vita in Cristo. ou a vida em Cristo. È possibile imitare Cristo É possível imitar Cristo, se c'è una ontologia giusta. né? Se existe uma ontologia justa. Se io mi trovo in Cristo Se eu me encontro em Cristo e partecipo alla sua vita.
e participo da sua vida e mi riconosco nella sua umanità, e me reconheço na sua humanidade. altrimenti diventa una cosa esterna. Caso contrário, se torna algo puramente exterior. Vedete, tutto sembrava cattolico, Vocês vejam, tudo parecia católico, ma i nostri tempi mas os nossos tempos, ci vengono in soccorso, né, nos vêm pedir ajuda, ci aiutano, né? Os nossos tempos nos ajudam, perché sta crollando porque tudo está crolando, tudo Quello- está caindo. quello che non è Aquilo que não é, della vita. aquilo que não é da vida está caindo por Quello terra. che è una impostazione culturale Todas aquelas impostações, impostações culturais cadrà. cairão. Ciò che è battezzato rimarrà. Aquilo que é batizado permanecerá. Io per la prima conferenza ho preparato questo, Para a nossa primeira conferência foi isso que eu preparei. perché, bene, siccome abbiamo ancora un po', no? Sim, sim. Abbiamo- Sì, allora facciamo solo l'ingresso in ciò che poi facciamo pomeriggio nel seminario. Como nós ainda temos alguns minutos, vamos fazer só a introdução daquilo que depois nós vamos continuar à tarde durante o seminário. Vediamo solo alcuni battisteri più antichi che sono. Né? Vou mostrar para vocês somente alguns batistérios antigos que existem. Vedete, siamo nel confine tra IV e V secolo. Né? Aqui a gente está entre o quarto e o quinto século. Il battistero è una vera piscina Né? O batistério é uma piscina verdadeira, de verdade. e questo è una croce che però ha 6 angoli, 6 lati, Né? Ali é uma cruz que tem 6 lados. perché il sesto giorno fu la creazione dell'uomo Por quê? Porque a criação do ser humano foi no sexto dia. e il sesto giorno era la morte di Cristo E o sexto dia é o dia da morte de Cristo. e il sesto giorno è la morte dell'uomo vecchio Sexto dia é a morte do homem velho. e il sesto giorno è la nascita del costato dell'uomo nuovo. Né? E no sexto dia nasce o ser humano novo da ferida no lado de Cristo. Vedete, V secolo in Giordania, Na Jordânia, no quinto século, sempre l'immagine della croce, né? Sempre a imagem da cruz. homoiomata, dice in greco, cioè simile alla morte di Cristo. Né? Homoiômatas, semelhante à morte de Cristo. Come dice Sant'Ambrogio, chi passa per questa fonte non muore, ma risuscita. Né? Como Santo Ambrósio dizia, quem passa por esta fonte não morre, mas ressuscita. Il battesimo immediatamente si identifica con la Pasqua di Cristo. O batismo imediatamente aqui se identifica com a Páscoa de Cristo. E la Pasqua è il passaggio. E a Páscoa é a passagem. Vedete, o un cristianesimo di perfezionamento dell'uomo Né? Vocês vejam, ou um cristianismo de aperfeiçoamento do ser humano, o un cristianesimo con la luce accesa dentro. ou um cristianismo que tem a luz acesa dentro. Un vero passaggio Né? Uma verdadeira passagem dall'esterno a dentro. do exterior ao interior. Anche questo, Filippi in Grecia, siamo V secolo, Ali também, na cidade de Filipe, na Grécia, no século V, in Israele em Israel, un po' più tardi, ma sempre la croce. né? Um pouquinho mais tarde, mas sempre a cruz. Immedesimazione con la morte di Cristo. Né? L'uomo vecchio muore, Tornar-se a mesma coisa do que a morte de Cristo. O homem velho morre. dice Cabasilas, quest'acqua distrugge una vita, Cabasilas, né, diz: esta água destrui uma vida e ne suscita un'altra, e suscita uma outra. annega l'uomo vecchio Né? Anula o homem velho, e fa risorgere l'uomo nuovo. afoga o homem velho e faz ressurgir o homem novo. E la lettera ai Efesini dice questa esperienza che Maria farà una conferenza. Da morti che eravamo, A carta aos Efésios testemunha essa experiência sobre a qual a Maria depois falará mais. De mortos que éramos. e questa è la domanda vera. Quale cattolico ha questa esperienza? Esta a pergunta verdadeira.
E qual católico tem esta experiência de mortos que eram? La prima lettera ai Corinzi dice che l'uomo psicosomatico, anthropos psychikos, A carta aos Coríntios diz, né, que o homem psicossomático, anthropos psychikos, neanche comprende queste cose, não é nem capaz de entender isso, perché è morto, porque ele é morto, perché l'uomo senza lo spirito è morto. porque o ser humano sem o espírito é morto. Chi ha questa esperienza? Quem de nós faz essa experiência? O semplicemente cominciamo a costruire sull'uomo vecchio la costruzione dell'uomo spirituale? Nós simplesmente começamos a construir em cima do homem velho o homem espiritual. E perciò sembra tutto cattolico, E por isso tudo parece católico, ma non è. mas não é. Perciò vedete, quando tutto sembrava cattolico, Por isso, vejam, quando tudo parecia católico, i re cattolici, o rei católico, tutto il popolo, todo o povo, chi è andato a cercare schiavi in Africa? quem é que foi procurar escravos na África? Chi ha portato schiavi? Quem trouxe escravos para cá? In quale famiglia lavoravano questi schiavi? Esses escravos lavoravam para quais famílias? Erano tutti battezzati. Todos batizados. Chi ha sboscato l'Africa? Quem que desmatou a África? Quando tutto era cattolico. Quando tudo era católico. Dico solo una pagina della storia, E eu estou contando só uma página da história, per essere sobri. né, para a gente permanecer sóbrios. È molto facile avere cristianesimo come una religione di Stato, É muito fácil ter o cristianismo como religião de Estado, ma cristianesimo è la vita, mas cristianismo é a vida, è la manifestazione della vita nuova. é a manifestação da vida nova. Non è importante che tu domenica sei in prima fila alla messa, Né? Não é importante que você, domingo, esteja à missa na primeira fila. questo chiede la religione, Né? Isso pede a religião, ma la fede mas a fé fa sì che tu manifesti Cristo. A fé faz com que você manifeste Cristo. Ma se tu ti riempi la casa di schiavi, Né? Mas se você enche a sua casa de escravos, non mi sembra che manifesti Cristo. não me parece ali que manifeste Cristo. Però direte, ma era la cultura, Né? Mas vocês podem dizer, mas ali era a cultura. era il tempo. Era aquela época. Ah sì? Ah, é? E quando Cristo è morto sulla croce, E quando Cristo morreu sobre a cruz, non era tempo? não era também um tempo, não era uma Non época? era una cultura? Não era uma cultura? No. Se uno è incinto, Né? partorisce. Né? Se alguém está grávido, dá à luz. Se il cristiano ha ricevuto la vita, Se o cristão recebeu a vida, partorirà, vai dar à luz, manifesterà. vai manifestar. Perciò è importante il passaggio. Por isso é importante a passagem. Vedete i battisteri come l'utero materno. Vejam o batistério como um útero materno. E dice Cirillo di Gerusalemme, São Cirilo de Jerusalém diz, come il nostro Salvatore passò 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra, assim como o nosso Salvador passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, così anche voi siete stati immersi per 3 volte assim também vocês foram imergidos por três vezes. e in un medesimo istante E no mesmo instante, voi morivate vocês morriam e nascevate. e nasciam. Quest'acqua salvifica divenne per voi tomba e madre. Essa água salvífica se tornou para vocês túmulo e mãe. Però vedete, il battesimo è sceso al secondo piano. Mas vocês vejam como que o batismo ele foi colocado para um segundo plano. E tutto è diventata l'Eucaristia, Tudo se tornou Eucaristia ma il battesimo è stato rimosso e o batismo foi sendo removido. e non si verificava E não se verificava se veramente abbiamo esperienza della vita nuova, se nós de verdade estávamos fazendo experiência da vida se nova. veramente abbiamo esperienza della rinascita, Se nós de verdade fazíamos experiência de um renascimento. perché vedete due sono orizzonti. Né? Porque vejam, são 2 os horizontes. San Paolo, São Paulo, Romani 6, carta aos Romanos, capítulo morto 6, con Cristo morto,
morto com Cristo morto, risorto con Cristo risorto. ressuscitado com Cristo ressuscitado. Oppure Giovanni, Ou João, bisogna rinascere dall'acqua e dallo Spirito, é preciso renascer da água e do Espírito. bisogna nascere dall'alto. É preciso nascer do alto. È proprio una novità della vita. Né? É exatamente essa novidade da vida. E questi antichissimi battisteri E esses batistérios muito antigos trasmettono chiaramente questo, mostram claramente tudo isso. che c'è una esperienza del passaggio. Que existe uma experiência de passagem. Bene, ci fermiamo qua. Né? Então, nós interrompemos por aqui. Pomeriggio andiamo avanti. E pela tarde continuaremos.